Gravando. Olá a todos. Hoje vamos tecer algumas considerações sobre o concurso de pessoas no direito penal, notadamente sobre a teoria do domínio do fato, amplamente divulgada pela imprensa, notadamente no chamado caso do Mensalão e agora nas recentes operações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. O crime pode ser praticado por uma pessoa isoladamente ou por duas ou mais pessoas. Se tivermos apenas uma pessoa praticando o delito, teremos autoria. Se tivermos duas ou mais pessoas praticando o crime, teremos concurso de pessoas. No caso de concurso de pessoas, poderemos ter a coautoria ou a participação. Coautoria é a reunião de autorias. É quando nós temos duas ou mais pessoas executando o delito, praticando a conduta típica. No caso de participação, o sujeito não realiza a conduta típica, mas concorre de qualquer modo para a prática do delito. Portanto, aquela pessoa que efetua o disparo de arma de fogo e mata alguém é autora do delito, porque o tipo do artigo 121 diz matar alguém. Se tivermos duas ou mais pessoas efetuando os disparos de arma de fogo e matando a vítima, teremos coautoria. Por outro lado, aquela pessoa que não realiza a conduta típica, mas concorre de qualquer modo para a prática do delito, será partícipe. Nesse mesmo exemplo, se o agente fica na esquina olhando, vigiando para ver se a polícia não chega, ele é partícipe. Aquele que realiza a conduta típica é autor. Se tivermos dois ou mais autores, teremos a coautoria. Isso porque o Código Penal ele adotou a chamada teoria restritiva de autor. Vejam que ele restringe a ideia de autor. Restringe por quê? Somente quem realiza a conduta típica, quem pratica o verbo do tipo, quem de alguma maneira realiza os elementos da figura típica será considerado autor ou coautor. Agora, quem não realiza a conduta típica, quem não realiza os elementos constitutivos do tipo penal, será partícipe, desde que contribua de qualquer modo para a prática do delito. Então o partícipe ele pode induzir, instigar ou auxiliar secundariamente o autor. O partícipe ele pratica uma conduta que isoladamente pode ser um nada jurídico. Se ele simplesmente fica vigiando o local para ver se a polícia chega e não é realizado o início da execução do delito, ele terá praticado um nada jurídico. Por quê? Porque a participação ela é acessória. Ela depende da prática do crime pelo autor. Depende da execução, do início da execução do delito pelo autor. Então, portanto, na participação, nós temos a chamada teoria da acessoriedade limitada, que será partícipe aquele que contribui para o início da execução do delito sem realizar a conduta típica. E para que ele seja punido, há necessidade do início da execução do crime. Pois bem, na chamada teoria do domínio do fato, nós temos umas considerações um pouco diferentes. A teoria que nós falamos, a chamada teoria restritiva do autor, ela parte de um critério formal objetivo. A teoria do domínio do fato, ela já parte de um critério objetivo subjetivo. Para a teoria do domínio do fato, nós poderemos ter a autoria também quando o sujeito pratica a conduta descrita no tipo penal, mas também poderá ser autor do delito aquele que controla o fato, que tem o domínio do fato. Nós temos, no que diz respeito à
teoria do domínio do fato, duas vertentes. Primeiro, nós temos o que é traçado por Hans Welzel, que idealizou, que sistematizou a teoria do domínio do fato em 1939, e nós temos depois a teoria do domínio do fato, que foi reformulada por Klaus Roxin em 1963. Portanto, nós temos duas vertentes. Há no direito brasileiro quem adota uma vertente, quem adota a teoria do domínio do fato propugnada por Hans Welzel, e há também aquelas pessoas que adotam a teoria do domínio do fato propugnada por Klaus Roxin. E já vi também decisões judiciais no qual mesclam as duas teorias, tanto a de Hans Welzel quanto a de Klaus Roxin, que são teorias bem diferentes. Muito embora nós tenhamos também o domínio do fato, cada qual entende de uma maneira diferente do que seja o chamado domínio do fato. Hans Welzel, ele entende que na teoria do domínio do fato, autor é aquele que realiza a conduta descrita no tipo penal. Também é autor quem tem um chamado controle final do fato, aquela pessoa que pode a qualquer momento interromper a cadeia causal de delito. É autor também para Hans Welzel aquele que se vale de interposta pessoa, de terceira pessoa, para por ele praticar um delito, a chamada autoria imediata, que nós vamos ver com mais detalhes depois. Portanto, para Hans Welzel, o autor pode realizar a conduta descrita no tipo penal, da mesma maneira que a teoria restritiva de autor, mas também pode ser autor aquele que tem o controle final do fato. Para ele, o mandante, por exemplo, que pode interromper a cadeia causal de delito, é coautor do delito. Aquele que executa o homicídio, por exemplo, é autor do delito. Nós teríamos, no caso, duas autorias. Como para ele coautoria é divisão de tarefas, é divisão de trabalho, se tivermos dois ou mais autores do delito, teremos a chamada coautoria. Então, na coautoria, para Hans Welzel, o sujeito ou os sujeitos detêm o controle final do fato. Cada um realiza uma parcela da execução do delito, cada um tem a possibilidade de interromper essa cadeia causal do delito. Partícipe, por outro lado, é aquele que não detém o controle final dos fatos. Ele detém o controle da sua ação. Ele não tem o controle final dos fatos, mas de qualquer maneira ele contribui para a prática do delito. Então, no caso de um assalto a banco, aquele que idealiza o assalto a banco, aquele que executa o assalto a banco, como detém o controle final do fato, são coautores. Aquele que fica simplesmente vigiando para verificar se alguém aparece, como não detém o controle final do fato, mas concorre de alguma maneira para a prática do delito, é seu partícipe. Já para Klaus Roxin, autor também é aquele que realiza a conduta típica, da mesma maneira que ocorre na teoria restritiva e da mesma maneira propugnada por Hans Welzel, mas ele entende que nós temos na chamada coautoria o chamado controle funcional dos fatos. Cada coautor, cada autor, já que para ele também coautoria é a somatória de autorias, tem o controle funcional dos fatos. Mas para Hans Welzel, para Roxin, diferente de Hans Welzel, não basta o sujeito ter planejado o delito, não basta o sujeito ser o mandante do delito. No controle funcional dos fatos, ele tem que participar da execução do delito. O exemplo que ele dá é no caso do homicídio.
aquele que segura a vítima para que outrem esfaqueie e a mate, os dois, no caso, são coautores do delito. Por quê? Porque eles têm o controle funcional dos fatos. Eles podem interromper o delito a hora que eles quiserem. Ocorre também no estupro. Aquele que constrange a vítima à conjunção carnal e aquele que ameaça a vítima para esse fim são coautores do delito. Também, tanto para Welsel quanto para Roxin, nós temos o domínio do fato na chamada autoria mediata. Tanto que, para a grande maioria dos doutrinadores, hoje a teoria que melhor explica o domínio dos fatos é a teoria do domínio do fato, que consegue explicar a autoria mediata de uma maneira muito mais inteligente, de uma maneira muito mais fácil de ser entendida. Então, tanto para Welsel quanto para Roxin, nós temos na autoria mediata o homem de trás, que é o autor mediato, e o homem da frente. O autor mediato, ele se vale de terceira pessoa como seu instrumento de atuação. Essa terceira pessoa age sem condições de discernimento ou de culpabilidade. Ele é manipulado pelo autor mediato, e acaba praticando o delito sem ter consciência, sem saber o que está fazendo. Ele pode agir por erro de tipo, pode agir por erro de proibição, os dois invencíveis, ou pode agir sem culpabilidade. O exemplo largamente utilizado na doutrina é no caso do marido que quer matar a mulher. Ele sabe que a empregada, sempre num determinado horário, vai servir o café para a mulher e no açúcar ele coloca arsênico. A empregada, sem saber que esse açúcar está envenenado, adoça o café da patroa, leva para a patroa e a patroa acaba morrendo. A empregada, ela agiu com erro de tipo invencível, ela não sabia o que estava fazendo. Por isso, quem praticou o crime é o autor mediato, o homem de trás, que se valeu da empregada, que é a pessoa da frente, utilizou essa empregada como seu instrumento de atuação. Na autoria mediata, nós poderemos ter aquela pessoa que acaba coagindo o outrem a praticar um delito, a coação moral irresistível. Um exemplo largamente utilizado na doutrina é do assaltante que ameaça o gerente de banco, ameaça matar a família do gerente de banco, caso ele não facilite a entrada no estabelecimento bancário dos assaltantes. Nesse caso, como ele agiu sob coação moral irresistível, quem praticou o delito é o autor mediato, o homem de trás. O homem da frente simplesmente foi seu instrumento de atuação. São alguns exemplos da chamada autoria mediata, que ela é muito melhor explicada pela teoria do domínio do fato. Roxin, ele idealizou a teoria do domínio do fato com a nítida intenção de responsabilizar como autores aqueles criminosos nazistas responsáveis pelas atrocidades ocorridas na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele não se conformava que essas pessoas pudessem ser responsabilizadas como partícipes. Por isso ele acabou idealizando a teoria do domínio do fato, notadamente a chamada da teoria do domínio pela organização. Isso ocorreu, inclusive, para que fosse punido o Eichmann, um tenente-coronel da Alemanha nazista responsável pelo extermínio de centenas de judeus. Eichmann foi sequestrado na Argentina,
pelo serviço secreto israelense, levado a Israel, onde foi julgado e foi acusado com base na teoria do domínio pela organização. Porque, segundo Roxin, no caso da teoria do domínio por organização, quando nós estivermos diante de criminalidade organizada, quando nós estivermos diante de um Estado infrator, aquela pessoa que é responsável como mandante por diversas atrocidades, como foi Hitler, como foi Eichmann, como poderia ser um chefe da máfia, eles serão responsabilizados como autores e não como partícipes. Por quê? Porque eles são o chefe da organização. Eles têm como soldados pessoas que podem ser substituídas umas pelas outras. Essas pessoas sabem que estão praticando os atos, tá? Elas têm noção disso, também são autoras do delito, são homens da frente, mas vai ser responsabilizado como mandante do crime, não apenas como mandante, como autor do delito, de acordo com a teoria do domínio do fato, os chefes, aquelas pessoas que detêm o controle do fato, que acabarão sendo responsabilizadas por terem o domínio da organização. Nesse caso, Eichmann foi responsabilizado como autor e não como mero partícipe do delito. Então vejam que a teoria do domínio do fato, segundo Roxin, nós teremos como autor aquele que realiza a conduta típica, teremos como autor quem tem o controle funcional dos fatos, aquela pessoa que pode a qualquer momento cessar a cadeia criminosa. No caso da coautoria, sempre a pessoa deverá ter o controle funcional dos fatos. Só que o controle funcional dos fatos só tem aquela pessoa que pratica atos executórios, o que acaba sendo diferente do propugnado por Welzel. Welzel é autor também, aquele que realiza a conduta típica, como é autor do delito o mandante, é autor do delito o intermediário e é autor do delito o executor, desde que eles tenham um controle final dos fatos, desde que a conduta deles seja relevante, de tal maneira que, se eles quiserem, eles podem a qualquer momento cessar a cadeia causal de delito. Também é autor, para Welzel, o autor mediato, o homem de trás, o homem que se vale de terceira pessoa, que age sem condições de discernimento e de culpabilidade, para por ele praticar um delito. Então a grande finalidade da teoria do domínio do fato não é a responsabilização mais facilmente de alguém. Isso não é verdade. Na teoria do domínio do fato, procura-se, de uma maneira mais lógica, diferenciar a coautoria da participação. Porque enquanto na teoria restritiva de autor, o partícipe e o autor têm condutas bem diferenciadas, enquanto o autor só pode ser aquele que executa a conduta típica, o coautor é aquele que juntamente com o autor executa a conduta típica, partícipe é aquele que concorre de qualquer maneira, induzindo, instigando, auxiliando secundariamente o autor. Então ele quis fazer essa diferenciação, tanto que ele acabou sistematizando a teoria do domínio do fato, porque para ele, autor não é apenas aquele que realiza a conduta típica, é aquele que detém o controle final do fato. E se ele não for autor, concorrer de qualquer maneira para a prática do delito, sem possuir o controle final dos fatos, será partícipe. Já para Klaus Roxin, é autor quem realiza a conduta típica, coautor é quando dois têm o controle funcional dos fatos, e também é autor para ele o chefe, de acordo com a teoria do domínio por organização, aquele que tem em suas mãos o aparato
de poder. É aquele que domina outras pessoas que são por ele também utilizadas, que são os seus soldados. O exemplo típico que nós temos são as atrocidades ocorridas na Alemanha nazista. Serão responsabilizados como autores os mandantes, homem de trás, e também os executores do delito, homem da frente. E tanto para Roxin quanto para Welsel serão também considerados autores do delito o autor imediato, que é aquele que se vale de interposta pessoa, que age sem condições de discernimento ou de culpabilidade para por eles praticar um delito. Então, quando nós pensamos na teoria do domínio do fato, não podemos nos esquecer que nós temos o que é propugnado por Welsel e o que é propugnado por Roxin. Há no Brasil uma tendência, e a gente vê isso em diversos autores, de mesclar essas duas teorias, tanto a trazida por Welsel quanto a trazida por Roxin. Só que são teorias muito diferentes, mas é comum nós lermos livros em que autores acabam confundindo, acabam misturando as duas teorias, da mesma maneira que há decisões em que essas teorias também são misturadas. Mas o importante é que quando pensamos na teoria do domínio do fato, a finalidade dela não é punir mais facilmente alguém. A finalidade dela é diferenciar de uma maneira mais lógica quem é autor, quem é coautor e quem é partícipe. Seja na teoria restritiva, seja na teoria do domínio dos fatos, para que a pessoa seja responsabilizada, ela deve ter praticado uma conduta, seja positiva ou seja omissiva. Não basta, no caso da teoria do domínio por organização, que a pessoa seja o chefe de uma empresa. Não é pelo fato dela ser o chefe que ela vai ser responsabilizada. Há de se saber se esse chefe agiu positivamente ou agiu omissivamente, quando tinha o dever jurídico de impedir a produção do resultado. Não basta, portanto, que ele tenha o poder de mando sobre outras pessoas. Então, o presidente da empresa, uma empresa que está lavando dinheiro, ele pode não saber que seus diretores estão lavando dinheiro. Não há como se presumir que o presidente da empresa sabe o que está ocorrendo. Há necessidade que se prove. Isso daí vai ocorrer tanto na teoria restritiva de autor quanto na teoria do domínio do fato. E eu vou mais longe. Nós nem precisaríamos da teoria do domínio do fato para punir essas pessoas, para punir o mandante. O mandante, de acordo com a teoria restritiva de autor, ele é partícipe do crime. E, de acordo com a teoria restritiva de autor, tanto com o autor quanto o partícipe recebem a mesma pena na medida de sua culpabilidade. Então, o juiz de direito, analisando os fatos, verificando a reprovação da conduta de cada um, poderá dar uma pena para o autor ou outra pena para o partícipe. Inclusive, o partícipe pode ter uma pena até maior do que o próprio executor do delito. Se ele for o mandante, a reprovação é maior. Nós temos, inclusive, o agravamento da pena dele com base no artigo 62 do Código Penal, por ser mandante. Portanto, a teoria do domínio do fato, embora seja uma teoria interessante, no meu modo de entender, ela não foi adotada pelo Código Penal. O Código Penal deixa muito claro, se nós conjugarmos os artigos 29 e 62, quem é autor e quem é partícipe, sem a necessidade de nos valermos da teoria do domínio do fato, que inclusive é uma teoria muito subjetiva. Para verificar se a pessoa tem o controle final dos fatos, para verificar se a pessoa tem o controle funcional dos fatos, para verificar se ela, no caso da teoria do domínio por organização, se aquela pessoa ela tem a condição também de interromper, de manipular as pessoas, dos seus soldados, a fim de que eles pratiquem determinados delitos, nós vamos ter que analisar a prova. Alguns podem entender que sim, outros podem entender que não. Portanto, eu ainda prefiro nós utilizarmos a teoria restritiva de autor, o que diz respeito à autoria e coautoria, e a teoria da acessoriedade limitada no que diz respeito à participação.
Portanto, autor é quem realiza a conduta prevista no tipo penal. Se tivermos mais de um autor, teremos a coautoria. Aquele que não realiza a conduta descrita no tipo penal, mas concorre de qualquer maneira para a prática do delito, seja induzindo, instigando ou auxiliando secundariamente o autor, será partícipe do crime. Ele pratica uma conduta acessória e somente poderá ser responsabilizado se houver o início da execução do crime pelo autor. Muito obrigado.